calculadora foi especialmente concebida para dar respostas concretas a essas perguntas. O simulador terrestre. Composta por mais de 5.000 processadores, é atualmente uma das 10 máquinas mais potentes do mundo. Graças a essa ferramenta única, uma equipa que reúne os mais eminentes climatologistas japoneses conseguiu criar um modelo muito preciso do sistema de trocas que rege o clima da Terra. Em seguida, introduziram nessa simulação os dados das previsões de emissões de gases de efeito de estufa para o século XXI. Desses cálculos, nasceu uma projeção da evolução do clima do planeta em 2100. O professor Robert Watson aceitou comentar esses resultados. Durante 6 anos dirigiu o GIEC, um agrupamento internacional de mais de 2.000 investigadores, cujo objetivo é avaliar cientificamente a importância e as consequências do aquecimento global. Atualmente, as previsões do simulador terrestre materializam de forma dramática os avisos que lança há anos. Aquecimento global, ano 2100. Situado no sul do Brasil, o estado de Santa Catarina beneficia de um clima temperado. No final do verão de 2004, um estranho fenómeno climatérico manifestou-se aqui pela primeira vez. Uma vasta zona de baixas pressões ciclónicas ao largo da costa. No Instituto Meteorológico do Estado de Santa Catarina, Clóvis Correia monitorizou essa anomalia desde a sua aparição. As nuvens acumulavam-se numa espiral gigantesca sobre o oceano. Essa formação nebulosa fazia lembrar um ciclone tropical. Porém, os ciclones tropicais, também denominados furacões ou tufões, tinham-se formado sempre, até ao momento, próximo do Equador, para se afastarem em seguida e se dirigirem para latitudes elevadas. Nunca nenhum fenómeno deste tipo tinha sido detectado no Atlântico Sul. Além disso, essa depressão não se desenvolvia na cintura tropical, mas mais ao sul, numa zona temperada. Fiquei surpreso. Na realidade, posso usar esse termo. Não temos experiência sobre isso, é um fenômeno que acontece nos trópicos, né? Então, realmente, nós estranhamos muito o que estava acontecendo. Um ano antes, quando o simulador terrestre começou a emitir os seus primeiros resultados, os investigadores ficaram surpreendidos ao verem surgir, entre as projeções, um fenómeno absolutamente surpreendente: a presença de um ciclone tropical ao largo do Brasil. Foi muito bizarro. Os ciclones não deveriam ocorrer naquela região. Pensámos que se tratava de um erro do programa. Estaria aquilo que tinham considerado uma aberração em vias de se tornar uma realidade? O simulador terrestre tinha antecipado um fenómeno meteorológico totalmente novo? O movimento da espiral de nuvens crescia sobre o Atlântico, até surgir uma característica indiscutível: o olho do ciclone. Uma equipa da NASA acompanhava a evolução da situação através de imagens via satélite. De início tivemos dificuldade em acreditar no que víamos, mas com o passar das horas tornou-se evidente que se tratava mesmo de um ciclone em formação. A NASA divulgou que os dados relativos aos ventos e a natureza das nuvens confirmavam que se tratava do primeiro ciclone tropical observado ao largo do Brasil. Nesse momento, os barcos de pesca que operavam na zona já estavam perdidos no coração de uma gigantesca tempestade.
Em terra, o ciclone destruiu cerca de 40 mil habitações, provocando mais de 500 feridos e 11 mortos ou desaparecidos. Essa tragédia confirmou que fenómenos radicalmente novos poderiam começar a manifestar-se. Mas ela também demonstrou a assustadora pertinência das previsões do simulador terrestre. O simulador terrestre não nos fornece previsões meteorológicas para uma determinada data. Fornece-nos tendências a longo prazo. Desde a Revolução Industrial que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera aumenta rapidamente. A temperatura também. Já subiu em média 0,6 graus Celsius. O GIEC calcula que dentro de um século a concentração de dióxido de carbono deverá atingir os 960 ppm, ou seja, 2,6 vezes mais do que atualmente, se o desenvolvimento da economia mundial e o consumo de energias fósseis prosseguirem no ritmo atual. Ao assinarem o Protocolo de Kyoto, os países industrializados comprometeram-se a tentar reduzir as suas emissões de dióxido de carbono para 5% menos do que os valores de 1990. Se esse objetivo fosse atingido daqui a um século, o nível de CO2 na atmosfera rondaria apenas os 860 ppm. Se inventarmos meios mais eficazes de produzir energia e de gerir o nosso consumo, poderemos limitar esses níveis a 700 ppm sem travar o crescimento económico. É esse valor, os 700 ppm, que serve de base às projeções do simulador terrestre. Conseguiu prever que dentro de 100 anos, a temperatura global média terá aumentado 4,2 graus. Uma das consequências mais inquietantes desse aquecimento deverá ser a aridez dos solos e o seu impacto ecológico global. Este mapa mostra-nos a evolução provável do fenómeno ao longo do próximo século. Quanto mais encarnada estiver uma zona, mais árida se irá tornar. Em 2110, a aridez será fortemente acentuada no sul da África, na Europa, na região do Mediterrâneo e no continente americano. Os investigadores estão particularmente atentos à região da Amazónia. Como podem ver, essa zona poderá tornar-se extremamente árida. A interação única da água e da vegetação confere à floresta amazónica toda a riqueza do seu ecossistema. Essa floresta tropical, que se estende por quase 8 milhões de quilómetros quadrados, é atravessada de ponta a ponta pelo Amazonas, o maior rio do mundo a nível de débito. Entre agosto e outubro de 2005, a região foi vítima de uma estação seca excepcional, que deu ao mundo o vislumbre daquilo em que a Amazónia se poderia tornar numa centena de anos. Este rio gigantesco, cujo caudal pode atingir os 10 km de largura, ficou quase seco. A verde claro podemos ver a erva que cresceu na zona seca do seu leito. Em determinados locais, o nível baixou 5 a 10 metros. A superfície do rio ficou coberta de peixes mortos. A quantidade de água restante não continha oxigênio suficiente para os manter vivos. Há 48 anos que eu tenho aqui, nesse local, morando aqui. E nunca tinha visto uma seca dessa que nem aconteceu esse ano, né? Porque ainda está morrendo lá dentro, mas não estamos mais pegando devido à água estar poluída já pela mortalidade que morreu, né? Essa seca está relacionada com o aquecimento invulgar das águas da superfície do Atlântico. Habitualmente, o ar carregado de umidade do oceano sobrevoa a bacia da Amazónia e embate na Cordilheira dos Andes. Então sobe e condensa-se em nuvens que libertam a sua umidade sob a forma de chuva. Essa chuva evapora-se, forma novas nuvens e o ciclo prossegue. Mas em 2005, a temperatura nada habitual da superfície do oceano aqueceu o ar, criando uma corrente ascendente sobre o Atlântico. Foi nesse local que se formaram as nuvens. Libertaram a sua chuva sobre o oceano e foi uma corrente de ar seco e quente que se dirigiu para a Amazónia. Ela provocou uma ruptura do ciclo e a ausência de chuva.
Segundo as projeções do simulador terrestre, o aquecimento global deverá implicar uma subida mais acentuada da temperatura dos oceanos em volta da América do Sul. A circulação de ar seco de 2005 poderá ocorrer de forma recorrente e levar à aridez da bacia da Amazónia. O que acontecerá à floresta amazónica? O professor Peter Cox, do Conselho de Pesquisa do Ambiente Natural, na Grã-Bretanha, desenvolveu uma simulação da evolução da floresta amazónica durante este século. Os resultados são perturbadores. Na segunda metade do século, a secura dos terrenos deverá provocar o aparecimento de zonas desertificadas. Começando pela foz do rio Amazonas e seguindo progressivamente o seu curso, a floresta vai desaparecendo a pouco e pouco. Em 2100, 2/3 da floresta poderão ter dado lugar a um vasto deserto. Ficámos chocados com o que descobrimos. Quando se obtêm tais resultados, hesita-se em comunicá-los. Primeiro verificamos se não nos teríamos enganado. O modelo que utilizamos não tem em conta as causas humanas da desflorestação, apenas o que se deve ao aquecimento global. Mostra claramente que o aquecimento global é, no limite, pelo menos tão perigoso para a Amazónia quanto a desflorestação. Vejamos como poderia ocorrer a desertificação da Amazónia. As precipitações reduzidas implicam falta de água para a vegetação e algumas árvores enfraquecem. Quando uma zona começa a secar, o processo acelera nas zonas limítrofes. Desenvolve-se a savana, posteriormente substituída por ervas. O clima torna-se cada vez mais seco e até a erva terá falta de água. Em 2100, a Amazónia não é mais do que um imenso deserto. A desertificação da Amazónia arrisca-se a ter ela própria uma influência no aquecimento global. As árvores da floresta amazónica absorvem uma quantidade gigantesca de dióxido de carbono. Se a Amazónia se convertesse num deserto, 180 mil milhões de toneladas de CO2, ou seja, o equivalente a 8 anos de emissões mundiais, seriam libertadas na atmosfera. O aquecimento aceleraria e agravaria ainda mais a desertificação. É um ciclo vicioso. De acordo com uma outra simulação, a aridez poderia ter um impacto importante a nível dos nossos recursos alimentares. Talvez estejamos já em presença de sinais que anunciam esse problema. Em julho de 2005, no sul de Espanha, 75 mil agricultores manifestaram-se. A água era o alvo das suas reivindicações. Precisamos de água, pois são as culturas que nos alimentam. A água é fundamental. Em 2005, a Espanha teve apenas metade da precipitação no ano normal. Em Madrid, o tempo foi o mais seco em 145 anos. Mas foi na província de Múrcia, no sul do país, que os efeitos da seca foram mais dramáticos. A região é célebre pelos seus frutos e legumes, e à primeira vista, estes pessegueiros parecem verdejantes. Repare neste pêssego. Vem desta árvore. Normalmente deveria ter este tamanho. Vê a diferença? A que é que se deve? Essencialmente à falta de água. Essa seca inusitada também afetou profundamente a produção de cereais. As grandes regiões cerealíferas espanholas tiveram apenas 1/3 das precipitações habituais. A família de Tomás Lorenzo explora esta terra há gerações. Ele cultiva trigo em mais de 90 hectares. Normalmente mede cerca de 1 metro. Tem esta altura e é muito cerrado. Temos de o afastar para passar.
Isto é terrível. É uma catástrofe. Normalmente as espigas têm muito grão. Estas não têm nada. Eis o silo de cereais. Em princípio, deveria estar cheio até ao teto. A sua colheita corresponde a menos de 5% da de um ano normal. Os seus prejuízos ascendem a mais de 60 mil euros. Se as secas continuarem, está tudo acabado para nós. Não conseguiremos enfrentá-las. Em 2005, a produção de cereais espanhola caiu mais de 40%. O governo teve de pedir à União Europeia uma ajuda de 8 milhões de toneladas de trigo. Mas há anos que a aridez do clima espanhol se vem acentuando. A evolução das temperaturas em Espanha nos últimos 40 anos ilustra claramente essa tendência. Quanto mais sobe a temperatura, mais os solos secam. Como irá evoluir esta situação? O simulador terrestre prevê que daqui a 100 anos as precipitações terão diminuído mais de 10% em toda a Espanha. É provável que secas, como a de 2005, ocorram de forma mais frequente. A situação das grandes zonas cerealíferas é particularmente preocupante. A falta de água arrisca-se a afetar seriamente a produção agrícola mundial. Eis uma projeção da evolução das produções alimentares durante este século, baseada nos dados fornecidos pelo simulador terrestre. Nas zonas verdes, a produção vai aumentar. Nas vermelhas, vai decrescer. Nos países do norte, onde as temperaturas são mais frescas, um ligeiro aquecimento poderá estimular a produção agrícola. Porém, na maior parte dos países tropicais ou subtropicais, ela deverá diminuir. As áreas afetadas serão a região do Mediterrâneo, o sul de África e o sudeste asiático. As regiões que mais sentirão esses efeitos serão os Estados Unidos e a América Central. A produção agrícola deverá baixar em quase todo o mundo. Em consequência disso, os preços dos cereais poderão aumentar 20%. O que será catastrófico para os países importadores. As nações mais pobres de África serão as que mais se ressentirão e mais 54 milhões de indivíduos poderão engrossar a população global ameaçada pela fome. Segundo o simulador terrestre, o aquecimento global pode implicar um recrudescimento das ondas de calor estivais em zonas temperadas. Essas projeções apontam para um grande aumento dos riscos relacionados com as vagas de calor nas grandes metrópoles. O vermelho assinala as zonas mais expostas. Regiões inteiras da Europa, onde atualmente é difícil imaginar que a subida das temperaturas possa tornar-se uma causa séria de morte, estão particularmente ameaçadas. Em agosto de 2003, Paris foi assolada pela pior onda de calor de toda a sua história. Em Paris, em agosto, a temperatura média ronda os 24 graus. Nesse ano, durante 10 dias, manteve-se acima dos 35 graus. A ausência de nuvens durante todo o mês de junho tinha secado completamente o ar sobre a região. No mês de agosto, a zona de altas pressões, que normalmente se mantém sobre o norte da África, deslocou-se para cobrir toda a França. Foi a combinação da secura do ar e do calor trazido pelas altas pressões que desencadeou a vaga de calor. Paris não está habituada a tais temperaturas e muito poucas habitações estão equipadas com ar-condicionado. Os serviços de urgência foram inundados de chamadas. Não perdi os sentidos, mas deixei de ver. Não via absolutamente nada. Estava tudo turvo, negro. Tive muito medo, pois pensei, terá chegado a minha hora? Um corpo desidratado perde a capacidade de suar e a sua temperatura sobe rapidamente. Se a situação se prolongar, o cérebro e o coração são afetados e segue-se a morte.
Os hospitais parisienses ficaram sobrelotados devido ao afluxo de pacientes desidratados, na sua maioria pessoas de idade, que sofriam de convulsões ou tinham entrado em coma. Essa vaga de calor vitimou 15 mil pessoas em França e mais 30 mil em toda a Europa. Devemos esperar que esse fenómeno se repita? Esta curva, obtida a partir dos cálculos do simulador terrestre, indica as temperaturas médias mais elevadas previstas para a região de Paris durante 3 dias seguidos. A partir de 2020, os anos em que as temperaturas ultrapassarão os 35 graus vários dias seguidos, tornar-se-ão mais frequentes. A partir de 2040, vemos surgir verdadeiras ondas de calor. É possível que a vaga de calor de 2003 tenha sido um dos primeiros sinais de alerta dessa tendência. No futuro, as vagas de calor estivais poderão tornar-se uma causa de morte relativamente banal. Muitos países, alguns dos quais foram até agora praticamente alheios a esse fenómeno, poderão sentir-se impotentes perante as consequências desse calor excessivo. O professor Larry Kalkstein, da Universidade de Delaware, baseou-se nos dados do simulador terrestre para calcular a evolução provável do número de mortes provocadas pelo calor nos grandes aglomerados populacionais. Em Tóquio, esse número deverá multiplicar-se por 2,5 dentro de 50 anos e por 11 daqui a um século. Em 2100, Londres deverá ter 47 vezes mais vítimas do calor do que hoje. Nova Iorque, 43 vezes mais. Os cálculos efetuados para 6 das maiores cidades do mundo prevêem todos um aumento significativo. Os números mais impressionantes dizem respeito aos aglomerados situados mais a norte, em zonas atualmente mais frescas. Nas cidades situadas próximo do Equador, poucas pessoas morrem de calor. As temperaturas são elevadas, mas variam pouco. Tóquio, Nova Iorque, Toronto ou Paris são bastante mais vulneráveis, pois um dia podem estar 35 graus e no dia seguinte 20. As pessoas não estão habituadas ao calor. As cidades não estão adaptadas a ele e as habitações também não. Uma fina camada de atmosfera envolve a Terra. No seu interior, formam-se os ciclones, os tornados e todo o tipo de fenómenos meteorológicos. A subida das temperaturas perturba os equilíbrios da atmosfera e provoca o aumento de fenómenos extremos. Os esquemas da circulação das nuvens gerados pelo simulador terrestre mostram claramente o desenvolvimento dessa tendência. Eis o aspecto que deverá ter uma frente de pluviosidade daqui a 100 anos. A subida das temperaturas arrisca-se a bloquear o sistema de pressões atmosféricas, o que impedirá as frentes de subirem em direção ao norte. Em consequência, o esquema atual de precipitações arrisca-se a ser ampliado ao extremo. O sul da China terá bastante mais pluviosidade do que atualmente. O norte da China e a Península Coreana muito menos. Essa tendência de polarização do clima corre o risco de se intensificar nas próximas décadas e afetará outras regiões do mundo. Convém referir que nos locais onde a precipitação aumentar quantitativamente, a subida das temperaturas também a intensificará. O que consideramos precipitações intensas, mais de 30 milímetros por hora. Chuvas de tamanha violência provocam inundações e desabamento de terras. Associadas a fenómenos de ciclones tropicais, essas chuvas podem tornar-se extremamente destrutivas. Em 2004, 15 tufões fustigaram o Japão, um recorde. Mas mais importante do que o seu número foi a sua incrível intensidade. Estabeleceram vários novos recordes, incluindo o das rajadas de vento mais fortes.
No ano seguinte, 14 furacões formaram-se no Atlântico Norte, onde pela primeira vez ocorreram ciclones de grau 5. São os mais intensos, com ventos que podem atingir cerca de 300 km por hora. Ainda estamos no olho do Katrina. É um furacão de grau 5. Cá em cima os ventos sopram uns 300 km por hora. Em 2005, nos Estados Unidos, o furacão Katrina mostrou até que ponto esses fenómenos poderiam ser devastadores de várias formas. Os ventos violentos gerados pelo furacão impeliram uma enorme massa de água do mar em direção ao continente. Essa massa de água ficou bloqueada em baías pouco profundas, onde, em determinados locais, o nível subiu brutalmente mais de 7 metros. Uma verdadeira onda gigante fustigou a terra durante uma dezena de horas. A cidade de Biloxi, no Mississippi, foi particularmente flagelada. A intensidade das ondas pulverizou esta ponte que atravessava a baía. A dimensão dos estragos ilustra bem a violência do fenómeno que se propagou 1 quilómetro para o interior da costa. Betty Mauderer foi evacuada a tempo, mas ao regressar, como muitos habitantes da cidade, esperava um espetáculo desolador. Trabalhamos uma vida inteira e pensamos que poderemos gozar a reforma, digamos, aproveitar um pouco a vida. Isto é muito difícil de aceitar. O valor total dos prejuízos provocados pelo furacão poderia chegar aos 130 mil milhões de dólares. O governo americano declarou que o Katrina foi a pior catástrofe que o país viveu. Estudos mostraram que o aquecimento global tinha contribuído para a gravidade do fenómeno. O aquecimento global contribuiu para a subida das temperaturas da superfície do oceano. Este ano devemos de meio grau adicional em toda a zona tropical do Atlântico. Trata-se de um fenómeno real, o que significa que, em média, esses ciclones se tornarão cada vez mais violentos. Dentro de apenas algumas décadas, talvez se fale no início do século XXI como o ponto de viragem. Talvez estejamos prestes a presenciar as primeiras anomalias climatéricas relacionadas com o aquecimento global. Quanto mais a temperatura aumenta, mais as águas da superfície aquecem, o que acentua a evaporação. Essa quantidade de vapor de água vai alimentar os ciclones tropicais, tornando-os cada vez mais gigantescos. As projeções do simulador terrestre sugerem que o Atlântico Norte poderá futuramente ser fustigado por furacões ainda mais devastadores do que o Katrina. As povoações costeiras dos Estados Unidos preparam-se para enfrentarem fenómenos de uma amplitude inédita. Um estudo de 150 páginas, encomendado por vários estados, pela Agência Federal de Gestão de Catástrofes e pelo Exército Americano, avalia os danos que poderia provocar a chegada a Nova Iorque de um furacão de grau 4. O cenário é digno de um filme catástrofe. Ventos de mais de 215 km por hora tornam os arranha-céus impraticáveis. O nível das águas, que subirá a mais de 9 metros, engolirá ruas, linhas de metro e túneis. O estudo conclui que é impossível avaliar o custo dos potenciais prejuízos e que é necessário o governo e o Estado de Nova Iorque construírem proteções gigantescas e prepararem um dispositivo de evacuação rápida.
Muitos países podem ver-se obrigados a despender somas monetárias avultadas para se proteger de catástrofes naturais, como vimos no exemplo dos Estados Unidos. Mas nem todos os países dispõem de meios necessários à sua proteção. O Bangladesh é um desses países. Em outubro de 2005, as autoridades lançaram uma campanha de informação junto das populações sobre as medidas de evacuação em caso de tsunami. O relevo do Bangladesh é extremamente baixo. Uma onda devastadora pode penetrar no coração das terras ao longo de dezenas de quilómetros. Em 1991, um furacão reclamou aqui cerca de 140 mil vítimas, a maioria afogada nas águas revoltas. Nesta praça pública foi reconstituída uma pequena aldeia. O objetivo desta reconstituição é ensinar aos espectadores como devem agir na eventualidade de tamanha catástrofe. Os habitantes devem agrupar-se nos abrigos anticiclone, especialmente construídos para o efeito. A mensagem é clara. Só um edifício robusto, com pelo menos 2 andares, pode proporcionar uma verdadeira proteção. Porém, os fundos públicos são insuficientes e a construção desses abrigos sofreu um atraso considerável. 20%. Temos abrigos para apenas 20% da população. Em caso de um tsunami, 80% dos habitantes não dispõem de qualquer proteção. Diariamente, o aquecimento global aumenta o risco de tsunami no Bangladesh. A subida das temperaturas também irá perturbar os equilíbrios ecológicos. Isso significa que corremos o risco de ficarmos expostos a ameaças inesperadas. O caso de Taiwan mostra-nos até que ponto alguns graus a mais podem mudar as nossas vidas de forma dramática. A segunda maior cidade de Taiwan, Kaohsiung, tem uma população de 1,5 milhão de habitantes. Em 2005, uma centena de inspetores do Ministério da Saúde percorreu estes bairros de ponta a ponta. Ministério da Saúde, viemos fazer a inspeção por causa dos mosquitos. Vasculham todas as casas a pente fino, em busca de mosquitos ou de locais onde possam ter posto os seus ovos. Eis a espécie que procuravam. O mosquito Aedes aegypti, vetor do vírus da dengue. Desde há 20 anos que Taiwan enfrenta novos casos anuais dessa perigosa doença tropical. Originalmente limitado à África, o habitat deste mosquito estendeu-se progressivamente a toda a região tropical. O sul de Taiwan corresponde ao limite superior do seu território. A dengue é uma febre provocada por um vírus que se transmite ao homem através da picada de um mosquito infectado. A primeira infecção provoca uma febre forte e erupções cutâneas violentas. Os que morrem têm sorte. De noite, as dores eram insuportáveis. Como se os insetos me roessem os ossos. Sentia-me sempre fraca e apática. Era um inferno. Uma segunda infecção pode provocar uma febre hemorrágica fatal. Ryo Chuan-chen vive em Kaohsiung. Em fevereiro de 2002, a sua mulher foi vítima da dengue. Ela tinha sido contaminada uma primeira vez 3 anos antes. A minha mulher já tinha tido a febre da dengue uma vez, mas não foi tão grave. Nunca imaginei que da segunda vez pudesse morrer. Não existe qualquer vacina contra a febre hemorrágica da dengue. Anualmente, provoca a morte de 24 mil pessoas, principalmente na região tropical.
Durante a década de 1990, registavam-se apenas algumas centenas de casos em Taiwan. Em 2002, porém, esse número aumentou brutalmente para 5.000. E como se explica essa explosão? Uma professora da Universidade de Kaohsiung estudou a correlação entre esse fenómeno e a evolução das temperaturas. Anualmente, o vírus chega à ilha de Taiwan proveniente do continente. Porém, as larvas do mosquito portador morrem quando a temperatura desce abaixo dos 20 graus centígrados. É por isso que todos os invernos o vírus é naturalmente erradicado da ilha. Segundo a professora Pai Chung-hwa da Universidade de Kaohsiung, o aumento aparatoso de casos de dengue em 2002 está relacionado com a subida das temperaturas no inverno. Durante os últimos anos, inclusive no inverno, as temperaturas médias mantiveram-se acima dos 20 graus. Desse modo, as larvas dos mosquitos não foram eliminadas pelo frio. Foi isso que provocou o aumento do número de infectados pela dengue. Pelo menos essa é a minha opinião. No passado, as temperaturas médias de inverno em Kaohsiung eram sempre inferiores a 20 graus. Porém, desde 1997, que se mantiveram frequentemente acima desse limite, mesmo no inverno. Foi isso que permitiu a propagação da dengue. As larvas do mosquito portador sobreviveram ao inverno de 2001-2002 e a epidemia disseminou-se. Este mapa oficial mostra a extensão da zona afetada pela dengue. De momento, ela está circunscrita ao sul da ilha, nos arredores de Kaohsiung. Para combater os riscos de infecção na cidade, quando um caso é identificado, lança-se uma campanha de extermínio. 10.000 habitações foram abrangidas por esta. É uma tarefa titânica, mas permite evitar que a epidemia de 2002 se repita. Não obstante, as autoridades estão inquietas. Se o aquecimento persistir, pode provocar o alargamento da zona ameaçada a toda a ilha. Se as temperaturas continuarem a subir desta forma, o habitat do mosquito portador da dengue vai estender-se para norte. Poderá englobar a região central e até mesmo o norte da ilha. Corremos o risco de ver surgir casos em zonas onde a febre nunca se manifestou. Se as temperaturas continuarem a subir, até onde se propagará a dengue? Este mapa mostra as regiões atualmente ameaçadas por este flagelo. Quanto mais forte é o vermelho, maior é o risco. Por volta de 2080, a ameaça assolará regiões inteiras da África e da Índia. O mesmo fenómeno sucederá nos Estados Unidos. No Japão, o risco atingirá a ilha de Okinawa e o sul de Kyushu. 5.200 milhões de seres humanos viverão sob essa ameaça. Atualmente são apenas 2.500 milhões. Com a subida das temperaturas, há o risco de outras doenças se propagarem, entre elas o paludismo e a cólera. Eis o resultado de uma outra simulação. Mostra-nos que cerca de 260 mil milhões de pessoas correm o risco de ficar sem abrigo devido à brutalidade das alterações climatéricas. Muitas tornar-se-ão refugiados ambientais. Para onde irão? Um fluxo súbito de população pode provocar fricções no seio de qualquer comunidade. No Ártico, já há pessoas que são forçadas a exilar-se. A ilha de Shishmaref situa-se ao largo da costa noroeste do Alasca. É uma faixa de terra estreita com cerca de 5 km de extensão. 600 pessoas vivem aqui. A maioria dos membros desta comunidade pertence à tribo dos índios Inupiaq. O seu modo de vida ancestral tem por base a pesca e a caça. Em breve, porém, terão de deixar a sua ilha. No decorrer dos últimos anos, a erosão destruiu intensamente a costa e muitos habitantes viram as suas casas desaparecer por entre as ondas.
Tony Weiwana pertence à Comissão de Estudo do Problema do Realojamento dos Habitantes. Há 9 anos que observa os danos causados pela erosão da costa. A situação agrava-se de dia para dia. Aquela é a casa do Nathan Weiwana. Caiu na falência por causa da tempestade de anteontem. As ondas destruíram a falésia onde a casa estava construída. Esta fotografia aérea da aldeia é de 1995. A vermelho, a casa que acabamos de ver. O fenómeno da erosão alastrou rapidamente. Em certos locais, a costa recuou 60 metros nos últimos 10 anos. Tony conseguiu filmar este fenómeno em ação. Se o solo que constitui a base destas falésias se desfaz tão facilmente, é porque se trata de permafrost. Quando esta terra gelada fica exposta ao ar livre, derrete literalmente ao ser fustigada pelas ondas. Se a ilha está atualmente tão vulnerável, é por causa da redução da calote glaciar do Polo Norte. Outrora, em outubro, quando as tempestades fustigavam o mar, a costa já estava protegida por um banco de gelo. O gelo funcionava como um paralamas que protegia as terras da erosão. Quando as tempestades chegam e não há gelo do mar, é muito perigoso para a nossa aldeia, pois as ondas embatem diretamente na costa e levam toda a areia. Os dados obtidos via satélite mostram claramente que o limite dos gelos do mar para o mês de outubro recuou 500 km em direção a norte ao longo dos últimos 30 anos. Segundo o simulador terrestre, no verão, toda a calote glaciar poderá ter desaparecido em 2070. Os habitantes de Xixmaref analisaram o problema sob todos os ângulos. Se a erosão prosseguir a este ritmo, a ilha tornar-se-á totalmente inabitável em menos de 20 anos. Depois de longas discussões, tomaram uma decisão. Todos deverão deixar a ilha em 2009. Mas para onde irão? Esta pradaria situada no continente, no Alasca, a uma vintena de quilómetros da ilha, é uma das possibilidades em estudo. Mas para que a aldeia se translade para aqui, seria preciso construir estradas e uma pista de aterragem. Não há fundos para essas obras. Do ponto de vista económico, seria mais realista pensar numa aldeia já existente, dotada de infraestruturas. Porém, os habitantes da ilha temem que tal implantação possa gerar fricções com a população já existente. Se formos para um desses locais, nada será como antes. Nunca teremos tranquilidade. De início seremos bem recebidos, mas mais tarde dir-nos-ão: vocês estão nas nossas terras. Vai ser muito difícil. Com medo de provocarem conflitos, queriam evitar a todo custo instalarem-se num local já ocupado. Esta comunidade nunca imaginou que um dia teria de enfrentar tamanha provação. De acordo com o relatório do governo dos Estados Unidos, à semelhança de Xixmaref, 184 aldeias sofrem já as consequências da subida das temperaturas. O que se passa no Alasca é apenas o começo. Noutras regiões do globo, inúmeras ilhas ou zonas costeiras estão prestes a ser engolidas pelo mar. Um estudo do GIEC calcula que em 2100 o nível das águas do mar terá subido 88 centímetros em relação a hoje. O oceano terá engolido 1.300.000 quilómetros quadrados de terra. Muitos países, como Kiribati, Tuvalu e as Maldivas, ficarão parcialmente cobertos por água ou poderão desaparecer completamente. Se esse cenário se tornasse realidade, vejamos quantas pessoas ficariam sem abrigo. 10 milhões nos Estados Unidos,
27 milhões na Indonésia e 33 milhões no Vietnã. No total, poderiam ser 260 milhões de refugiados ambientais. O deslocamento de grupos vastos de população gera quase sistematicamente fricções. É precisamente isso que preocupa os habitantes de Shishmaref. Temo que as migrações em massa provocadas pelas mudanças climatéricas possam desencadear muitos conflitos e destabilizar o nosso mundo numa escala sem precedentes. Uma desertificação intensa, vagas de calor urbanas, alargamento das zonas de doenças tropicais, fenómenos meteorológicos extremos e desaparecimento de habitats. As projeções do simulador terrestre mostram-nos até que ponto uma subida de alguns graus da temperatura global basta para nos ameaçar com inúmeras calamidades no próximo século. Não devemos esquecer-nos de que estas simulações se baseiam na hipótese de os nossos progressos a nível da gestão energética nos permitirem limitar os níveis de CO2 a 700 ppm num século. Esse valor é muito inferior aos 968 ppm que atingiremos se continuarmos a aumentar as emissões de dióxido de carbono. Então, o que será necessário para evitar que o futuro previsto pelo simulador terrestre se torne realidade? Em 2005, na Europa, foi elaborado um acordo segundo o qual, para travar o aquecimento global, seria necessário reduzir para metade a emissão de gases de efeito de estufa até 2050. Essa situação permitiria escapar às catástrofes que acabámos de evocar. Primeiro, teríamos de diminuir para metade as emissões globais de gases de efeito de estufa até 2050. Será possível? Devo reconhecer que parece muito difícil ou até impossível, segundo algumas pessoas. Porquê? Porque mesmo que todos os objetivos do Protocolo de Kyoto sejam cumpridos, as emissões globais de gases de efeito de estufa continuariam a aumentar. Para poder reduzi-las a 50%, temos de descobrir novas fontes de energia, desenvolver novas tecnologias e mobilizar desde já todas aquelas de que dispomos para reduzir as emissões de gases. Só uma verdadeira colaboração entre países desenvolvidos e países em vias de desenvolvimento nos permitirá enfrentar o desafio. Em 2005, em Toronto, a Europa, o Japão e outros países tentaram que todos aderissem a novas medidas complementares ao Protocolo de Kyoto. Mas para os grandes países emergentes, o esforço deveria começar a ser feito pelos países desenvolvidos, responsáveis, na sua opinião, pela situação atual. Desde a independência, lutamos para melhorar o nível de vida dos nossos concidadãos. As alterações climatéricas, consequência das emissões passadas e presentes dos países desenvolvidos, ameaçam reduzir todos esses esforços a nada. Gostaríamos que os países desenvolvidos cumprissem as suas promessas de redução e que propusessem aos países em vias de desenvolvimento soluções técnicas e financiamento para combater o aquecimento global. Em contrapartida, os Estados Unidos, que estão na linha da frente mundial da emissão de gases de efeito de estufa, não ratificaram o Protocolo de Kyoto, sob o pretexto de este ser um travão ao desenvolvimento económico. Recusam-se a aceitar a aplicação de qualquer quadro restritivo. É impossível haver progresso com a negociação de tratados rígidos. Consideramos que a melhor abordagem, a mais eficaz, é a que tenha em conta a diversidade de pontos de vista. No final, apesar dos esforços desenvolvidos, a única decisão aprovada nessa conferência foi a de continuar com a discussão. Conseguiremos entender-nos para salvar o nosso mundo das catástrofes anunciadas? O tempo urge. Enquanto discutimos, as temperaturas sobem inexoravelmente.